bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Então aqui vamos para mais um vídeo do nosso canal, certo? Toda quarta-feira eu vou estar lançando um vídeo na banca da IBAN, concurso Saquarema, beleza? Quem quiser depois fazer banca da IBAN também vai estar a prova aí comentada, beleza? Então, nível superior, assistente econômico financeiro, Prefeitura de Santo André, 2015, beleza? Beleza. Show de bola. Yeah! Vamos à leitura do texto. Show de bola. Leitura do texto. O fim do superpoder nos novos tempos. Uma das características centrais desses tempos de mudança é a diluição dos superpoderes, fenômeno que começa a ser estudado por especialistas internacionais. E o que está por trás de mudanças empresariais, de crises políticas e das pedras atiradas diuturnamente sobre a velha ordem moribunda. O século XX foi a era da grande burocracia, dos formatos de gestão que igualaram corporações ocidentais, oligopolizadas com estatais dos países comunistas, as burocracias de Estado e até as organizações sociais. De longe, tratava-se de forma mais eficiente de gestão que alcançou o crescimento das empresas e levou-as a processos de verticalização, visando ganhos da escala, mas, acima de tudo, afastar as concorrentes. Modelos como a da General Motors, de constituir uma constelação de subsidiárias semiautomáticas fornecendo para a empresa-mãe, tornando-se hegemônico. No campo empresarial, o avanço da telemática permitiu o surgimento de outros modelos, como a Toyota, terceirizando sua produção para fornecedores independentes, trabalhando em conjunto no desenvolvimento de soluções. Com o tempo, o avanço da tecnologia e o crescimento dos próprios fornecedores permitiram novos arranjos para o desenvolvimento de novos produtos. Finalmente, com a entrada da era da internet, o modelo exclusivista e verticalizado das grandes corporações entrou definitivamente em xeque. A Microsoft tornou-se um gigante emperrado, da mesma forma que a IBM e a própria Apple. Mesmo com o furor inovador de Steve Jobs, acabou perdendo espaço para o modelo colaborativo da Google. Pode ser que o avanço do setor acabe gerando novos cartéis, mas, nesse momento, os modelos abertos colaborativos tornaram-se vitoriosos. Em todos os campos ocorreu essa diluição de poder. No campo político, sucessivas primaveras tiraram definitivamente dos governos e das grandes corporações de mídia o controle sobre a opinião pública. A beleza da história é que não há lugar para acomodamento. Governantes que não se seguiram por ideias grandiosas serão inevitavelmente soterrados. A parte preocupante da história é o vácuo institucional que se dá em um momento em que o velho morreu e o novo ainda não se apresentou. Beleza? Então vamos agora para as questões, aluno. Questão. Vamos para as questões. Então vamos lá. 1. E o que está por trás de mudanças empresariais, de crises políticas, das pedras atiradas diuturnamente sobre a velha ordem moribunda? O advérbio enfatizado é indicado que figurativamente, aluno, figurado, não é real, certo? Não é real. As pedras são atiradas sobre a velha ordem moribunda. O advérbio dá a ideia de que
já que há muito tempo, dia e noite, esporadicamente ou impetuosamente, já que há muito tempo. Por quê? Velha ordem. Velha ordem dá a ideia de, passou o tempo. Então, letra A, aluno. Muito bem. A chamada diluição de poderes, de acordo com Luiz Nassif. Aluno, isso aí está no penúltimo parágrafo. Penúltimo parágrafo. Tá aqui. Vamos lá. Em todos os campos ocorreu essa diluição de poder. No campo político, sucessivas primaveras tiraram definitivamente do governo, das grandes corporações de mídia, o controle sobre a opinião pública. Então, a chamada diluição de poder é a letra B. Não é exclusivamente do âmbito público, certo? Porque está aqui, em todos os campos ocorreu. Se em todos os campos ocorreu, não é exclusivo do âmbito político. Verê? Não, muito bem. Vamos lá. Mais questão. Então vamos lá, aluno. Essa questão aqui é de verdadeiro ou falso, certo? Então vamos lá. Primeiro, a era da grande burocracia na década de 20 foi marcada principalmente pelo avanço da telemática, que possibilitou o surgimento de modelos como a da Toyota, pioneira na terceirização de sua produção para fornecedores independentes. Isso aqui está falso, certo? 2. Com a entrada da era da internet, empresas como a Microsoft e a IBM tornaram-se gigantes emperrados, o que não ocorreu, contudo, com a Apple, graças ao seu furor inovador de Steve Jobs, que adotou o modelo colaborativo da Google. Não adotou. Só a Google que trouxe isso. 3. A chamada diluição de poder tirou das grandes corporações a mídia o controle sobre a opinião pública. Contudo, essa conquista já foi impenetrada com a intervenção do poder público. Nada a ver. Não tem nada a ver de poder público falando no texto. Então, tudo isso aqui está falso. Se tudo está falso, nenhuma das proposições. Letra D, aluno. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Adeus, salsichas. Então vamos lá. Feijoada, cachorro quente, presunto, hambúrguer industrializado, salames de todo tipo, linguiça defumada ou não, sanduíches consagrados, enfim, carnes processadas são alimentos que concorrem para desenvolver câncer no aparelho digestivo, especialmente estômago e intestinos. Até mesmo o churrasco comparece à lista, na medida em que é processado sob fumaça que produz alcatrão. Quem faz a advertência de maneira estudada e formal não é uma ONG de vegetarianos ou uma congregação de obcecados pregadores de dieta alternativa. Esta também não é uma daquelas superstições populares amplamente divulgadas no passado, como a de que leite com manga faz mal. É a Organização Mundial da Saúde que se manifesta agora nesses termos, com todo o seu peso institucional. A conclusão foi divulgada oficialmente após os estudos elaborados por 22 cientistas que avaliaram 800 trabalhos sobre a relação entre esses alimentos e 11 tipos de câncer. Apesar das advertências de Bismarck, alemães e austríacos são devoradores costumazes de salsichas. Como o americano típico não dispensa fartas porções de bacon e de ovos mexidos com presunto no seu café da manhã. Com o espanhol não passa nenhuma semana sem se regalar com seu prato de tapas, armado com embutidos de todo tipo. Como o brasileiro é grande entusiasta do churrasco e da feijoada. Com o mundo inteiro aumenta o consumo de hambúrgueres e de carnes industrializadas processadas. Então podemos estar diante de um forte ataque à indústria de carnes e de proteção animal.
Se as autoridades sanitárias em todo o mundo se sentirem obrigadas a divulgar as mesmas advertências que passaram a fazer ao consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas, na base de o Ministério da Saúde adverte, grandes negócios ficarão ameaçados. Imagine o impacto sobre o McDonald's, Burger King e todas as indústrias brasileiras cujos produtos estão sendo hoje promovidos pelos artistas da Globo. A partir dos anos 50, assim que começaram a ser divulgados os primeiros informes sobre os prejuízos à saúde provocados pelo tabaco, as grandes indústrias do setor foram ao contra-ataque, contrataram especialistas para produzir pesquisas que refutassem as autoridades mundiais do setor e, com isso, conseguiram adiar a decadência. Poderá o mesmo acontecer agora com a indústria de carne? O estrago nas comunicações pode ser forte, especialmente na área da publicidade, onde apelos ao consumo de alimentos suspeitos começarão a ser questionados. O fato é que está em curso ampla campanha contra coisas boas da vida, especialmente contra alimentos. Aluno, quero dar um bizu. Bizu. Vamos ao bizu. Aluno, vamos lá. Avaliando as questões aqui, né? Quando eu fiz o meu roteiro para vocês, eu vi que a 4 não é do texto, a 5 não é direta do texto, a 6 não é, a 7 não é, a 8 também não é, a 9 também não, somente, aluno, somente a 10, a questão 10. Então, olha só, você lê o texto, faz as questões, aí depois já tem uma questão de texto. Então, qual é o bizu? Quando tiver o texto, procura a questão do texto, depois você faz as questões de gramática, beleza? Então, acabamos de ler o texto, vamos fazer a questão do texto. Questão 10, aluno. Letra A. Da leitura do texto podemos deduzir é concluir, tá, gente? Que reprova e condena a sociedade que é afeita ao consumo de carnes e embutidos, alimentos por ele considerados pouco palatáveis, falso. Isso aí tá falso. B. Confia que as indústrias de alimentos repercutirão nas medidas adotadas anteriormente pelas de tabaco, que conseguirão reverter a acentuada queda de venda de seus produtos? Não falou isso não. Só especulou. Agora, letra C. Lamenta o fato de as coisas boas da vida vivem sendo gradativamente rotuladas como pouco benéficas. Isso aí. Trouxe esse alerta também. Beleza, aluno? Agora tem que voltar, né? Que tem questão de gramática aqui para fazer. Legal. Beleza. 5, questão 5. Vamos lá. Carnes processadas são alimentos que concorrem para o desenvolvimento. Que concorre é o mesmo que contribui. Se contribui, então a resposta é contribuição, porque denota é o sentido real, beleza? O sentido do dicionário. O trecho abaixo será utilizado nas questões 6, 7 e 8. Vamos levantar aqui então. 6, 7 e 8 não vai dar, então só essas duas. Até mesmo o churrasco comparece à lista. A expressão até mesmo indica, aluno, até mesmo ela é uma palavra denotativa. Nós temos 10 classes gramaticais, mais a palavra denotativa, que ela não está incluída em nenhuma das 10. Ela parece com advérbio, mas não é, tá? A palavra denotativa de até mesmo, lapso temporal, não, aluno, não. A palavra denotativa de inclusão, até mesmo, está incluindo, ó, está dando ideia de inclusão, beleza? 7. Apresente a mesma regência do verbo sublinhado do certo. Certa é frase, tá? O presente em qual alternativa? Então, comparece. Quem comparece? Comparece.
A, verbo transitivo indireto, pedindo a preposição a com objeto indireto. Beleza, aluno? Então, apresenta a mesma regência. Tem que ser verbo transitivo indireto. Na letra D, aluno. Muito bem. Foram. Quem vai? Verbo ir. Quem vai? Vai a algum lugar. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Beleza? Beleza. Letra D, aluno. Sobre a locução, na medida em que é possível afirmar que... Cadê? Tá aqui. Na medida em que. Até mesmo o churrasco compareceu à lista na medida em que. Questão 8. Letra A. Foi adequadamente utilizada no contexto que foi inserida, pois emprega um valor causal. Muito bem, aluno. Letra A. 8 é letra A. 9. Apesar das advertências de Bismarck, alemães e austríacos são devoradores costumazes de salsicha. Para que não haja alteração no sentido, o adjetivo presente no trecho acima pode ser substituído por... Aluno, isso aqui é questão difícil, porque esse adjetivo aqui, ele não é habitual, é aquela questão pênalti que o aluno chuta. Então essa aqui, ó, devoradores de salsichas costumazes. Costumazes é o mesmo que obstinado, é o mesmo que insistente. Então, obstinado e insistente é uma coisa que tem uma rotina. Uma coisa que tem uma rotina, ela é hábito. Se ela é hábito, ela é habitual. Beleza, aluno? Já fizemos questão 11 e 12. A frase abaixo será utilizada nas questões 11 e 12. O cidadão perderia. 11. Se o verbo sublinhado fosse conjugado no futuro do presente no modo indicativo, a citação acima, de modo a respeitar a norma culta da língua, deveria ser reescrita conforme apresentado em qual alternativa? O cidadão perderá. Perderá está correto. Então, perderá está aqui e perderá está aqui. Vai perder não é passado, é futuro. Então, já elimina a letra D, aluno, elimina. Letra B, perderá, sem acento, é lá, é pretérito mais que perfeito. Então tá errado. Então eu tenho que analisar agora, se souber ou se soubesse. Futuro do infinitivo. Futuro do subjuntivo, se souber. Se soubesse, não, mano. Não, porque é o pretérito imperfeito. Pretérito não é resposta, é futuro. Letra C, aluno. Moleque. Na leitura da frase, corrigimos que... Aluno, coligimos, reunimos. Reunimos, aluno. Reunimos na acepção de Bismarck. Letra B. As leis e as salsichas não provêm de origens confiáveis. Então, aluno, se inscreva no canal, dê um like, dê um joinha. Ajude o professor Barretinho.